Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, viu? Fala, galerinha! Mais uma aula de matemática. Olha só, antes de começar, eu quero uma explicação, tá? O que são essas siglas doidas aí que vocês botaram no nome? Eu não vou chamar pelas essas siglas sem saber o que significa, então eu vou chamar só pelo primeiro nome, tá beleza? Vamos começar falando o seguinte. Eu vi aí no chat que muitos estavam falando sobre a dificuldade em análise combinatória. Ouviu aí? Oi. Rapidinho, aqui tem um recadinho primeiro. Você está no arquivo confidencial. Fala galera, meu nome é Camila Cavalieri, eu sou professora de Biologia e eu queria convidar vocês para o aulão de Ciências da Natureza do ProEnem. Tem muito conteúdo bom que vai ser revisado. O aulão vai acontecer no canal do YouTube do ProEnem no dia 22 de junho. E eu estarei lá dando aula de Biologia, hein? Espero todo mundo comigo. Um beijo! E aí, gostou? Recado da nossa patroa. Quero deixar claro que é minha patroa, só minha, tá? É sábado, né? Sábado, 2 horas. Maravilha, eu vou assistir. Então, voltando, a análise combinatória é realmente, assim, uma pedra no sapato da galera. Mas eu quero deixar claro o seguinte. Temos algumas aulas, assim como fizemos com trigonometria, tá vendo aqui, ó? Análise combinatória 1. Tá? Análise combinatória 1. Esta aula é a mais importante de todas. Tá? Então você vai ver que ela vai parecer ter pouco exercício ou de repente pouco conteúdo. Por quê? Porque essa aula é a mais importante. Então eu vou falar bem devagar, eu vou explicar passo a passo o que a gente precisa para que as próximas façam sentido para vocês, tá? Então, mas tem um amigo que não tá na aula de hoje. Cara, manda ele assistir primeiro essa. Não pula a aula e vai para da semana que vem, não, tá? Tranquilo até aí? Ok? Bom, então, antes da gente começar, eu não quero mostrar o próximo slide, né? Eu quero que você veja o seguinte, tá? Quando a gente fala de análise combinatória, a gente vai falar o seguinte: problemas de contagem. Mas o que seriam problemas de contagem? Eu sei contar. Não, não é isso, tá? Vão ser sempre aquelas perguntas do tipo: de quantas formas podemos fazer tal coisa? De quantas maneiras podemos organizar tal situação? Vamos fazer um sorteio, quais são os possíveis resultados? Né? Vamos organizar livros, de quantas formas podemos ter essa situação respeitando isso, isso, isso e isso? Né? Então, quando a gente falar problema de contagem,
a gente vai estar falando de análise combinatória, tá? Qual o primeiro exemplo, gente? O exemplo que todo mundo deu, né? Eu não estou aqui para inventar a roda, gente. Então vamos lá pensar, né? Tem um motivo da gente ter esse primeiro exemplo clássico aí, que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você tem 3 camisas e 2 calças. Tá? Todas diferentes, tudo bem? Quando eu falo 3 camisas, você tem aqui... Vamos colocar aqui amarelo, branco, cinza. Tá? E 2 calças, que eu vou dizer, sei lá, preto e azul. Tá? E aí, quando o cidadão vai se arrumar, ele vai pegar uma das 3 camisas e uma das 2 calças. Tudo bem? Tá tudo escuro, ele não tá vendo nada. Tá? Eu não quero que você pense em nenhuma coisa que você já pensou antes, nenhuma técnica de contagem, nada disso. Nós não sabemos nada de análise combinatória. Tá? Eu só quero que você pense nessa situação. Tá tudo escuro. Tinha que ter apagado a luz que eu até fechei o olho, mas tudo bem, não funcionou. Tá? Então tá tudo escuro. O que tu vai fazer? Tu vai pegar uma das camisas e uma das calças. A minha pergunta, de quantas maneiras tu pode sair vestido? Né? Bom, não sei nada, né? Mas vamos fazer aqui. Nós temos aqui a distribuição disso. Ó, a distribuição disso. Deixa eu ver se eu botei as cores certas. Amarelo, branco, cinza, preto e azul. Tá? Então aqui estão as distribuições, estão os resultados possíveis. Tá? Mas olha, imagina, se eu tivesse, ao invés de 3 camisas, eu tivesse 8 camisas. E 2 calças, eu tivesse 10 calças. Não ia ser viável a gente descrever caso a caso. Né? Não ia ficar simples, não ia ficar bom fazer, né, uma solução nesse sentido. Então deve existir uma forma da gente calcular isso. E essa forma, gente, é a utilização do princípio fundamental da contagem, né? Também chamado de princípio multiplicativo. O que é importante a gente entender de uma vez por todas para começar a aula de análise combinatória? Todo problema de contagem precisa ser separado em decisões. Mas o que decisões? Você vai perguntar o seguinte, de quantas maneiras eu posso fazer cada pedacinho do meu problema? Então, quando eu olho para esse problema aqui, a gente tem 2 decisões. Ó, a primeira decisão é escolher a camisa e a segunda decisão é escolher a calça, certo? Não sei. Quem falou que eu vou escolher a camisa primeiro? Ninguém falou, né? Então você vai ter que decidir, quando a gente tiver um outro problema, né, um pouco mais complexo, se as decisões estão separadas de maneiras, né, convenientemente escolhidas. Porque nesse caso aqui, escolher primeiro a camisa ou a calça, tanto faz, né? Não vai mudar. Então, quando você vai tomar a decisão de escolher a camisa, você tem 3 possibilidades para escolher a sua camisa. Quando você vai escolher a sua calça, você tem 2 possibilidades para escolher a sua calça. E aí, por que você multiplica? Porque você vai escolher a camisa e, escolhida essa camisa, tu vai escolher a tua calça. Então a gente vai falar que o princípio fundamental da contagem, ele vai funcionar muito bem quando a gente tem esse E, tá? Quando a gente separa um problema em decisões, e outra decisão, e outra decisão, e outra decisão. Então, no caso, 3 vezes 2, você tem 6 formas
de se vestir, né? Que aqui nós contabilizamos bonitinhos, ó. Caso 1, caso 2, caso 3, né? Se você perceber, ó, cada camisa pode ser vestida com cada uma das calças. Então, camisa amarela tem 2 opções. Camisa branca, 2 opções. Camisa vermelha, 2 opções. E aí você vai construindo, né? Então, a ideia ali é você multiplicar bonitinho o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, tá? Bom, se a gente olhar aqui, ó, nós temos, né, o enunciado desse princípio. Então, ó, o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, ele é utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de várias etapas. Então, o nosso evento aqui é escolher a roupa. Só que para escolher a roupa, eu preciso escolher a camisa e a calça. São 2 etapas, são 2 decisões. E aí eu explico que a primeira etapa vai ter X possibilidades, a segunda etapa Y possibilidades, e por isso o evento tem X vezes Y. Foi o que a gente fez aqui com números. Ok? Beleza isso? Então a gente vai tentar aí ao longo da aula de hoje pegar qualquer problema que seja, por mais difícil que possa parecer no primeiro momento, mas a gente vai sempre tentar separar esse problema em etapas, que eu vou chamar de decisões. Tá certo? Dúvidas até aí? Ok? Calma, calma. Esse negócio que vocês estão falando aí, multiplica e soma, ele vai aparecer num segundo momento, tá? E não é tão assim. Vocês vão ter que esperar um pouco. Eu queria muito que vocês tentassem não decorar as coisas. Pode ser? Tá? Cuidado. Ok? Bom, então, vamos aqui começar com os exemplinhos bonitinhos, ó. Exercício proposto 1. Em uma igreja, 8 portas. De quantas maneiras podemos entrar e sair dessa igreja? Gente, se tu vai entrar na igreja que tem 8 portas, né, tu tem 8 possibilidades para escolher a porta de entrada, tá? Uma vez dentro da igreja, você tem que escolher agora a porta para tu sair. E você tem ainda 8 portas para sair, tá? Então, neste caso aí, posso apagar isso aqui, gente? Pode? Pode, né? Neste caso aí, você vai ter que fazer, né, 2 tracinhos. Você vai tomar 2 decisões. Escolher a porta de entrada e escolher a porta de saída. Mas, Viug, por que então o problema tem letra A e letra B? Ó, na letra A, você vai tomar 2 decisões. Ó. Entrar, deixa eu até botar isso aqui maior. Ó, entrada e saída. Tá? Na letra A, você vai poder entrar por qualquer uma das 8 portas e vai poder sair por qualquer uma das 8 portas. Porque não há nenhum tipo de regra no problema. Você só quer entrar e sair da igreja, tá? Então aqui você tem 64 formas de fazer isso. Já na letra B, o cidadão criou uma regra. Você continua tendo que escolher a porta para entrar e a porta para sair. Mas olha o que ele escreve. Ele fala que você tem que pegar e fazer o quê? Entrar usando portas diferentes. Então, na hora de entrar, você tem de fato 8 possibilidades. Mas na hora de sair, você só tem 7. Por que 7, viu? Porque não pode usar a mesma da entrada.
tá? Então aqui você teve a redução de uma unidade. E aí você vai passar a ter 56 formas. Tá? Essa é a brincadeira que ele propôs. Tá certo? Tranquilo até aí? Sim ou não? Foi? Então esse exercício é bem simples, ó. 64 o gabarito da letra A, 56 o gabarito da letra B, tá? Vamos então para o exercício número 2. Viu que o número 2 parece, né, muito com o número 1, porque ó, tá botando de novo uma sala, tá botando de novo 8 lâmpadas, agora o mesmo número. Será que então, né, vai dar a mesma coisa que antes? O que você acha? Como é que vai ficar isso aí? Ó, o negócio agora é totalmente diferente, tá? Não se impressione com os mesmos números aparecendo, tá? Não é isso. Ó, em uma sala existem 8 lâmpadas posicionadas em 8 diferentes pontos. De quantas maneiras podemos deixar acesa essa sala com pelo menos uma lâmpada? Pô, viu, agora ficou difícil. Ó, o que vai acontecer? Imagina que essa sala é um corredor, tá? É um corredor. Eu vou fazer aqui um desenho pra gente. Ó, P2. Imagina que a gente tem um corredor e aqui é o teto. Tá? Aqui tem um interruptor bonitinho. Ok? Aqui é uma luzinha, uma lâmpadazinha. Ok. Quando você está aqui, você controla o que vai estar aceso e o que vai estar apagado, né? Então você tem que tomar quantas decisões? 8 decisões. Por quê? Porque você vai olhar para essa lâmpada e decidir acesa ou apagada. Vai olhar para essa lâmpada, acesa ou apagada? Acesa ou apagada? Acesa ou apagada? E aí vai, né? Então você vai fazer essas escolhas o tempo todo, né? Então quando a gente olhar para cá, a gente, a primeira vez que perceber o que está acontecendo, a gente vai montar isso aqui. 8 decisões. Quais são essas decisões? Ó, o que vai acontecer com a lâmpada 1, com a lâmpada 2, com a lâmpada 3, com a lâmpada 4, com todas elas. Tá? E aí, quantas opções nós temos para aquilo? Lembra quando a gente falava das portas, né? A gente contava quantas portas tinham. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou olhando para a lâmpada. O que pode acontecer com a lâmpada? 2 coisas. Ou ela está acesa ou ela está apagada, né? Então eu tenho 2 opções para cá. A lâmpada 2, Viug? Também. Ou ela está acesa ou ela está apagada. A lâmpada 3? Acesa ou apagada. E assim vai. Então, ó, cada lâmpada independe da outra. Então a gente vai ter aqui, ó, um total de 256 formas. Tá certo? Mas viu que tem um problema. Essa não é a resposta. Por quê? Porque ele pergunta de quantas formas ele pode deixar a sala acesa. E dentro dessas 256 formas, tem uma em que a sala está apagada. Você concorda? Então aqui eu vou subtrair uma forma. Em que está tudo apagado.
E aí a gente vai ter 255 como resposta do problema. Isso que a gente acabou de fazer se chama de restrição, tá? Pô, Vigo, mas é a única maneira de fazer? Não. Se ele perguntasse assim, eu quero deixar essa sala acesa com exatamente 5 lâmpadas, aí a gente vai fazer esse mesmo problema numa aula mais na frente. Como é que funcionaria isso? Primeiro você vai escolher 5 lâmpadas dessas 8, né? E depois você vai saber que as outras obrigatoriamente vão estar apagadas e essas 5 acesas, né? Então aqui eu estou fazendo um problema mais amplo, onde eu tenho contabilizado, está acesa com apenas uma, está aceso com exatamente 2, está aceso com exatamente 3. Eu não estou calculando separadamente, eu estou calculando o total, tá? Não entendi o P2. É isso que eu estou falando ainda, Luiz. Problema 2, tá? Cada lâmpada, cada uma das 8 lâmpadas, tem a possibilidade de estar acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Né? Vamos pensar o seguinte. Posso apagar esse P1? Vamos fazer esse problema com 2 lâmpadas? Só para vocês entenderem. Ó, se fossem só 2. Se fossem só 2 lâmpadas. Vou colocar aqui o desenho. Tá? Você pode ter acesa e acesa. Você pode ter acesa e apagada. Apagada e acesa. Apagada e apagada. Né? Então isso aqui ficaria como? 2 vezes 2, 4. O que seria esse 4? Os 4 casos que nós temos. Como isso aqui está tudo apagado, você vai pegar esse 4 e tirar esse caso. Vai ficar só com 3 casos. Né? Como a gente não vai colocar as 256 formas aqui, basta tu fazer a conta. Tá? Viu que se fossem 3 lâmpadas, tu ia ter 8 casos, vai ter um caso que está todo apagado, vão te sobrar então 7 casos. Tudo bem? Faz sentido? Ok. Beleza? Vamos então voltar para cá. E vamos para o P3. Lá, o 255, então acertando. P3. Ó, ao pedir um almoço, um professor deveria escolher uma opção de entrada, uma opção do prato principal e uma de sobremesa. Eu nem li o resto. Eu já sei que o camarada vai tomar 3 decisões, né? Que decisões são essas? Entrada, prato principal e sobremesa. Então eu já botei 3 tracinhos. E aí agora eu vou olhar para as possibilidades. Quais são as possibilidades? Ó, o cardápio da loja oferecia 5 opções de entrada, 10 opções de pratos principais e 4 de sobremesa. Determine de quantas maneiras o pedido dele pode ser feito. Acabou, né? Vamos apagar tudo isso aqui. Ó. Oi? Travou? Mas o áudio travou também? Não, o áudio não travou. Tá bom. Então, olha só. Nós temos aí no P3 o seguinte, ó, 3 decisões. Quais são elas? Entrada,
prato principal e sobremesa, né? Voltando ao enunciado, nós vamos pegar aqui os valores, ó. Entrada, 5 opções, ó. Prato principal, 10 opções. Sobremesa, 4. Então, ó, 5, 10 e 4. Então, o total aqui, o pedido pode ser feito de 200 formas distintas. Molinho? Por que 196? Quem achou ali? Ângelo. O que você fez, Ângelo? Fala pra gente aí. Ângelo? Ângelo? Vou até tomar um chá aqui enquanto o Ângelo tá digitando. Não quer dividir com a gente, tudo bem. Travou nada, cara. Vamos lá, então. Então deixa o Ângelo aí, daqui a pouco ele conta pra mim o que houve. Tá? Bom, vamos então... Ah lá, o duzentinho, hein? Duzentinho. Vamos para o proposto 4, né? O que é o proposto 4? Ele está falando, está trazendo uma parada nova, né? Que se chama anagrama. Anagrama. Anagrama, gente, é pegar as letras que você está vendo aqui e colocar na ordem que você quiser. É isso, tá? Só isso. Importante, na aula de hoje... Ih, agora eu travei, ó, com o biquinho. Podia fazer uma figurinha disso, hein? Vai pra outra câmera aí. Foi? Tá funcionando? Então, anagrama é o quê? Você vai pegar uma palavra e trocar as letras de posição. Ou, vamos pensar diferente, escolher a ordem em que aquelas letras vão estar posicionadas. Tá? O que vai acontecer hoje? Você já viu as palavras que eu escolhi, né? Nenhuma delas tem repetição de letras. E tem um motivo para isso, tá? Mais para frente vocês vão ver palavras com letras repetidas, não é o caso agora. Entender o anagrama, gente, vai ser muito importante para mais para frente nós falarmos de algumas técnicas de contagem, tá? Entender o que ele significa. Alguns problemas, inclusive, eu vou inventar uma sequência de letras para resolver o problema. Tudo bem? Bom. Isso aí, doutor. Doutor falou assim, prof, você subtraiu 1 porque é como se tivesse tirado a probabilidade de todas estarem apagadas. Né? Ele está falando do problema das lâmpadas. É isso, só o nome que está errado, tá? Não é probabilidade, é tirando o caso em que todas estão apagadas. Mas é isso mesmo, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho 4 letras, vamos falar da palavra time. Vamos colocar aqui, ó, P4. Letra A, nós temos a palavra time. Né? Se eu pegar a palavra time e embaralhar as letras, tá? Eu quero embaralhar as letras. Eu posso escrever Tiem. Eu posso escrever Teme, Teim, Timei, Timie, Teme. Tá? Essas são todas que começam com T. Se eu começar com I, item, itme, iemit, ietme, imet, int. Todas começando com E.
e todas começando com M. Ok? Então, Tem duas vezes ali. aonde? Ah, aqui, peraí. Aqui tá errado. É time, pô. Faltou esse. Pronto. Né? Que é o próprio. Tá? E aí, então, a gente tem as 24 formas de escrever. Viu como é que sabe que é 24? Tô vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Né? Mas viu como é que eu faria isso se fosse uma palavra maior? Tu não faria isso. Né? Esse é o ponto. Eu não estou interessado em fazer isso. Não serve para nada fazer isso. Eu estou interessado em quantos. Isso é muito importante, gente. Eu estou interessado em quantos e não em quais. Tá? Nós estamos falando de contagem. Então, quando eu olho para cá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decidir 4 coisas. Ué, que coisas são essas? Quem vai ser a primeira letra, quem vai ser a segunda letra, quem vai ser a terceira letra e quem vai ser a quarta e última letra. Então, quando eu tenho 4 possibilidades de letra, T, I, M, E, qualquer uma das 4 pode ocupar a primeira posição. Mas no segundo, eu não tenho mais 4 letras. Por que não, Viug? Porque tu já usou uma para ser a primeira. Então aqui vai ser 3. Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 1. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Tá? Isso que a gente acabou de fazer é contabilizar quantos anagramas a palavra time tem. Aqui eu estou escrevendo quais são esses anagramas, mas eu não estou interessado nisso, tá? Então, gente, o nome do que nós acabamos de calcular aqui se chama permutação, tá? Mas não precisa decorar isso, nada disso, tá? Inclusive, isso aqui vai ter uma representação mais pra frente, né? Com exclamação, tô vendo que o povo tá aí já, ó. Renan já botou ali, Cairo botou ali, né? Obrigado, Lorena. Vi que foi você que avisou aqui, né? O negócio da repetição, tá? Então a ideia da gente fazer isso é essa, né? Então o que eu quero que você seja capaz é de pensar ainda em separar um problema em decisões. Tudo bem? Bom, vamos então para a segunda palavra, que é Mengo. Mengo, Mengo. Você vai tomar 5 decisões. O que são essas 5 decisões? Tá? Você vai escolher qual dessas 5 letras vai ocupar essa posição aqui. Você pode fazer isso de 5 formas. Segunda letra, 4 formas. Depois. Por que vai diminuindo uma, gente? Porque eu vou gastando as letras, né? Então isso aqui vai dar 120 anagramas. E a letra C, eu escrevi o quê? Flamengo? Flamengo. Então a gente vai tomar 8 decisões. Tudo bem? Então, primeira letra, 8 opções. Segunda letra, 7 opções. E 6 opções. E 5 opções. 4, 3, 2 e 1. Tchô. Então isso vai dar 720,
4.900. Acho que é 5.000, 50.000 e qualquer coisa. Vou esperar aparecer aqui, que eu já devo ter feito essa conta aqui. Ó. Não, 40.000. Ó. 40.320. 40.320 anagramas. Ótimo. Tá? Então a ideia é essa. A gente vai só multiplicar. Ah lá, o meu mano já tinha até avisado, ó. Meu mano, 40.320. Maravilha. Vem comigo então, tá? Nós acabamos de falar sobre anagramas, né? Então é muito fácil, bem tranquilo, só ir decidindo ali o que está em cada lugar, tá? Coloquei agora algumas regras. Olha que loucura. Eu vou pegar a palavra camelo, tá? E vou escrever os anagramas com regras. Como assim com regras? Né? Como é que pode isso? Então, vamos fazer todos esses casos aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Posso apagar o quadro todo? Pode ser? Pode tirar print lá. Printou. Vamos apagar. Vamos lá. Então agora, esse é qual? P5, né? P5. Nós temos a palavra camelo. São 6 letras, né? A letra A fala isso. Calcule o total de anagramas, né? Então, ó, camelo. 6 letras. Quantas letras podem ocupar a primeira posição? 6. E a segunda? E a terceira? E a quarta? E a quinta? E a sexta? Multiplicou? Isso vai dar 720 anagramas. A letra B, gente, já cria um primeiro momento aí pra gente. Ó, ele fala que tem que começar com vogal. E depois? Depois que começar com vogal, depois dane-se, você não se preocupa, né? Então vamos colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui as 6 letrinhas, tá? Quantas dessas letras podem estar na primeira posição? Se eu quero que aqui seja uma vogal, aqui eu posso botar o A, o E e o O. 3 opções. Viu que depois, quantas podem estar aqui? Qualquer uma das 5. Normal, tá? Só teve a regrinha para a primeira letra. Então, ó, 360 anagramas. Fácil? Fácil? Letra C, pessoal. Letra C. Ó, começa... Ué, cadê eu? Ih, rapaz, que doideira isso aí, hein? Ó, começa com vogal e termina com consoante, tá? Então tem 2 restrições. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá? A gente vai escolher primeiro
uma vogal para colocar nessa posição, né? E aí a gente vai lá então, já sei que, começa com vogal, tem 3 opções, né? Se eu fosse fazer na ordem, eu ia falar, e aqui? Aqui pode ser qualquer coisa. E aqui? Também. E aqui também. Se você fizer isso, quem te garante que vai sobrar uma consoante para tu usar no final? Você não sabe se vai sobrar, né? Você não pode garantir isso. Então, como você não pode garantir isso, você tem que primeiro, antes de preencher isso aqui tudo, tu tem que ir lá pro final. Aqui tu vai botar a consoante. Antes de tudo, né? Então essa posição aqui, tu vai colocar qualquer uma das 3 consoantes que você tem. Tá? E depois de escolher o início e o final, tu vai preencher o meio. Quantas letras te sobram agora? Eu tenho 4 letras ainda, viu? Então, eu tenho... Deixa eu colocar de preto isso aqui também. Porque a restrição vou colocar de preto. Tá? Aqui você vai ter 4 letras, depois 3 letras, depois 2 letras, depois 1 letra. Porque o meio da palavra não tem restrição. Então a gente vai ter agora 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3. Isso dá 24 vezes 9, 216 anagramas. Confere? Até aí, beleza? Tranquilo? Bom, vamos então para as próximas. Eu quero que inicie com a sílaba CA ou que tenha a sílaba CA em qualquer lugar. Eu quero colocar o CA em qualquer posição da palavra. Tudo bem? Beleza até aí? Faz sentido para vocês? Ou não? Tá? Bom, com as letras C e A separadas. Viu, eu tô na dúvida. Qual é a diferença entre a letra D e a letra E? Porque, a sílaba CA, a partezinha da palavra CA, é uma coisa. Com as letras C e A juntas, é outra coisa. Por quê? Porque C e A pode ser também A e C. Se elas estão juntas, elas estão coladinhas. Mas aqui eu tenho a sílaba, que é uma coisa fixa, tá? Então eu quero que vocês reflitam aqui sobre esses 3 itens nos próximos... Quanto tempo é meu intervalo? 15 minutos? Nos próximos 15 minutos, que a gente já vai voltar do intervalo resolvendo essas 3, tá? Então tira print que eu vou apagar, eu vou precisar de espaço para a gente fazer essas outras, ok? E eu já volto do intervalo resolvendo com vocês. Lelê? C&A é loja. Não, isso foi de propósito, Matheus, que é uma parceria aqui que a gente fez, tá? Beijo, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.